Bem-vindos ao último webinar do ciclo formativo Perfil dos Alunos e Aprendizagens Essenciais em Ação, uma proposta de abordagem do tema do desconcerto. O meu nome é Bárbara Tavares e sou coautora do projeto da Porta Editora Marca a Página. No seguimento dos webinars anteriores, apresentaremos hoje uma proposta de escrita de uma exposição sobre um tema. Esta proposta surge como atividade de fecho desta subunidade didática que temos vindo a apresentar relativa ao tema do desconcerto na lírica camoniana. Ora, como a proposta de hoje está centrada no domínio da escrita, começo por recordar as palavras de Cassani. O indivíduo elabora o texto a partir das ideias que recorda, que estão armazenadas na memória. Reproduz as informações que lhe são úteis, que seguramente adquiriu ao longo do tempo com a compreensão de outro texto. Reconstrói-as a partir das pressuposições e dos conhecimentos do mundo e reelabora-as para produzir um texto original. Penso que é importante refletirmos precisamente sobre a necessidade e a importância que tem dotarmos os alunos de instrumentos e de conhecimentos que possam facilitar o ato de escrever. De facto, deparamos-nos muitas vezes com o mesmo problema, que é o seguinte: os alunos até reconhecem a estrutura do género textual que lhes propomos que escrevam, mas acabam por não ter conhecimentos suficientes sobre o tema que lhes permitam escrever um texto com conteúdo que possamos valorizar. Ora, mas como resolver este problema? Acreditamos que temos uma proposta nesse sentido. Então, a nossa proposta dirige-se a alunos de 10º ano de escolaridade, mas poderá, se assim o entenderem, ser aplicada a alunos de 11º ou 12º anos. Quanto às aprendizagens essenciais, apenas para lembrar que estas apresentam como conhecimentos, capacidades e atitudes que os alunos de 10º ano deverão desenvolver as seguintes: escrever sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, respeitando as marcas de género, planificar o texto a escrever após pesquisa e seleção de informação pertinente, e a nossa proposta contempla precisamente esta capacidade, redigir o texto com domínio seguro da sua organização e editar depois, por último, os textos escritos. Com esta proposta de atividade, levaremos também a cabo algumas das ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos, nomeadamente a planificação do que se vai escrever, a elaboração de um texto prévio a partir do qual o aluno fará a textualização e, por último, a revisão, inclusivamente com recurso à auto- e heteroavaliação que a nossa proposta também contempla. Da mesma forma, vão ser mobilizadas áreas de competência do perfil dos alunos, ao nível de linguagens e textos, informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo e relacionamento interpessoal. Mas vamos lá ao que interessa então e a ver como podemos pôr em prática todos estes pressupostos, apresentando então a operacionalização da proposta. E para simplificar, nós dividimos esta proposta em 3 etapas: preparação, realização e divulgação. A primeira etapa é a etapa de preparação, ou como também lhe chamamos, a etapa de pré-escrita. Achamos que esta etapa é fundamental para que o aluno fique motivado e predisposto para o ato de escrever. E por isso, assim, aqui como atividade motivadora, propomos a leitura do excerto de um texto do jornalista António Araújo. O texto tem por título Regresso ao Futuro e foi publicado no Jornal Expresso a quando da comemoração do seu 48º aniversário. Eu vou ler apenas o início do texto. Os colegas perceberão logo do que se trata, provavelmente até já conhecem este texto, e de facto o jornalista faz algo muito interessante. Ele escreve um texto no qual imagina que este jornal está a ser publicado em 2068 e faz uma retrospectiva do país e do mundo, uma retrospectiva imaginária, não é? Entenda-se, até 2021. Eu vou então ler apenas o início. Na nossa edição número 2515, de 9 de janeiro de 2021, convidamos algumas vozes daquela época, na dupla qualidade de intelectuais e de especialistas, a imaginarem como seria o ano de 2068 que agora começa. Umas previsões acertaram. Sim, após o segundo mandato de Cristina Ferreira, tivemos um presidente transgénero.
Outras falharam rotundamente. Nem a Nigéria ocupou o sul da Tunísia, nem o arquiteto Saraiva conquistou o Nobel da Física. Mas, em termos gerais, os prognósticos de há 48 anos revelaram-se bastante próximos da realidade atual. Na altura, é importante dizê-lo, muitos escreviam na grafia antiga, a do Acordo Ortográfico de 1990, com a palavra adoção sem P e outras enormidades. O que parecerá estranho aos leitores mais novos, já formados no inglês universal obrigatório, os quais também ficarão espantados se lhes dissermos que naqueles anos existia o hábito de fazer férias na praia, ao calor do sol, e o principal entretenimento dos seres humanos era a televisão com receptores próprios. Ora, o texto prossegue, não é? E depois seguir-se-á em sala de aula a devida exploração, e feita a leitura do texto e a devida exploração, propor-se-á aos alunos que o confrontem com a exploração da apresentação da série britânica Years and Years. Para quem assistiu aos webinars anteriores, recordar-se-á certamente de que esta apresentação serviu de pré-leitura ao poema de Camões a propósito do tema do desconcerto. Foi no segundo webinar deste ciclo, a minha colega Isolete Souza apresentou uma interessante proposta de como podíamos trabalhar o tema do desconcerto a partir precisamente de uma série que os alunos, que vai certamente ao encontro daquilo que os alunos gostam e que os trará também para o seu tempo. E por isso, nesse momento, os alunos já terão explorado as noções de distopia e de desconcerto. E, portanto, acredito que nesta fase teremos o trabalho facilitado e que os alunos estarão preparados para comparar o texto com a apresentação, ao nível de pontos em comum, aspectos que suscitam maior apreensão e a exploração do conceito de distopia. No caso dos colegas não terem aplicado o poema, a nossa proposta ao poema de Camões, rapidamente também aqui acederão ao YouTube e este trailer tem cerca de 1 minuto e meio, portanto os alunos poderão visioná-lo mesmo durante esta aula. E feito então este confronto, pedir-se-á aos alunos que pensem em momentos da história da humanidade nos quais as pessoas possam ter sentido que viviam uma espécie de distopia. E aqui apresentamos algumas hipóteses. Pandemias, por exemplo, autoritarismo, manipulação, repressão, ausência de liberdade de informação. Facilmente os alunos vão logo ser capazes, eu testei nas minhas aulas e eles rapidamente foram capazes de sugerir momentos, depois de entenderem a noção de distopia, facilmente sugeriam vários momentos em que parece de facto que estamos numa realidade mais distópica. A propósito disto, convém lembrar que todos estes materiais, colegas, servos-ão enviados pelo Porta Editora para o vosso e-mail. Os materiais as atividades estão bastante orientadas, estão com os materiais muito próximos do aluno e são facilmente execuíveis para serem e aplicáveis na sala de aula. Ora, é precisamente então aqui, neste momento, que os alunos vão selecionar o tema sobre o qual querem pesquisar e sobre o qual farão a sua exposição. E é aqui que avançamos para a segunda etapa, que é a etapa da realização. A etapa da realização implica uma pesquisa e, como nós sabemos, pedir aos alunos para fazerem uma pesquisa exige da parte do professor uma orientação, para eles não se perderem no mundo virtual. E por isso preparamos um plano guia através do qual o aluno será, por um lado, conduzido na sua pesquisa e, por outro lado, ele vai também ficar com um plano de texto que vai constituir o ponto de partida para a exposição sobre um tema que tem de escrever. Assim, preenchendo o plano guia, o aluno vai ser capaz de hierarquizar as ideias, de ordenar as partes constitutivas do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão e, nomeadamente, no desenvolvimento, ele vai logo colocar os aspectos ou a referência aos aspectos que deve pesquisar, que neste caso podem ser a localização do acontecimento que ele selecionou no espaço e no tempo, as principais ocorrências desse acontecimento, os comportamentos dos intervenientes, as consequências das ações e, inclusivamente, outros aspectos de interesse que o aluno aqui queira incluir. Feito o plano guia, acreditamos que os alunos já estarão munidos dos conhecimentos de que necessitam para avançarem para a textualização. E é então que lhes propomos que, a partir do plano guia, elaborem a exposição sobre um tema
que pode ter por título Dimensão distópica de alguns momentos da história da humanidade, devendo, claro, respeitar as marcas de género, que neste momento acreditamos que os alunos já terão interiorizado, como sejam a apresentação clara do tema, a fundamentação das ideias, a linguagem clara e objetiva, a enunciação, um discurso de enunciação na terceira pessoa, com utilização de frases de tipo declarativo e um registro formal. Para fechar esta segunda etapa, os alunos terão acesso a uma tabela de autoavaliação, uma espécie de checklist, através da qual eles vão fazer a verificação do seu texto e vão fazer também eventuais correções que julguem necessárias. Por último, entramos, estando o texto já escrito e revisto, entramos na terceira etapa, a etapa da divulgação. E aqui deixamos algumas propostas de divulgação dos textos que os alunos escreveram. Os alunos poderão, por exemplo, publicá-los no Padlet. Se bem se recordam, a construção de um Padlet foi apresentada no primeiro webinar deste ciclo formativo pela minha colega Daniela Pinheiro. Apresentou também um webinar bastante interessante, onde nos mostra que o tema do desconcerto poderá ser convertido, por exemplo, poderá ser trabalhado no domínio da autonomia curricular, cujo produto final será, por exemplo, a construção de um Padlet. Ora, para esse Padlet, estes textos que os alunos construíram poderão ser revertidos precisamente para esse Padlet. Caso contrário, os alunos poderão também incluir os seus textos no blog da biblioteca escolar, no jornal da escola, ou então o professor poderá simplesmente promover um momento de leitura, um momento de partilha dos textos escritos em sala de aula. E, como sabemos, leitura e escrita são indissociáveis e achamos que depois da concretização desta subunidade que aqui propusemos, os alunos estarão preparados e motivados para se aventurarem na leitura do clássico 1984 de George Orwell. Assim terminamos. Esperamos que tenham sentido que estes webinars que a equipa do Marca a Página apresentou foram proveitosos. Foi nosso objetivo partilhar convosco algumas estratégias e materiais interessantes, que nós consideramos que são interessantes e úteis para a nossa prática letiva, que, como sabemos, nos obriga a constantemente promovermos atividades diferentes, que nos ajudem a ir ao encontro dos alunos e, ao mesmo tempo, também a dar cumprimento a todas as solicitações e a todas as mudanças que diariamente temos de enfrentar. A equipa de Marca a Página está disponível para receber as vossas questões através do e-mail marca_a_página@portoeditora.pt. Desejamos a todos a continuação de um bom ano letivo e que continuemos com saúde e determinação a levar o barco a bom porto.